Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias vamos conhecer a origem e a evolução dos motores com ciclo 2 tempos. Esses motores são famosos por seu ronco nervoso e peculiar, por serem mais simples e também por sua característica fumaça com cheiro de óleo. A história desses motores é praticamente tão antiga quanto os motores com ciclo 4 tempos, e foi usada tanto nos motores a gasolina quanto a diesel. Mas antes de contarmos sua história e seu funcionamento, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Dougal Clerk nasceu no dia 31 de março de 1854 em Glasgow, na Escócia, e era filho de Donald Clerk, um torneiro mecânico, e desde criança já demonstrava dom para a mecânica, e conseguiu estudar engenharia na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Uma das coisas que mais fascinavam Clerk eram os recentes motores a combustão interna. Em 1867, os alemães Nikolaus August Otto e Carl Eugen Langen apresentaram o motor atmosférico, que se tratava de uma mecânica onde um pistão trabalhava na vertical, e a combustão ocorria por ação da gravidade, e a mistura ar-combustível queimava na parte mais baixa do motor. O efeito da explosão empurrava o pistão para cima e o mesmo empurrava uma engrenagem dentada reta conhecida por cremalheira, e essa engrenagem movimentava um pinhão, que girava um conjunto de engrenagens multiplicadoras de giro, e essas movimentavam uma engrenagem volante, cujo regime de giros era quase constante. E através desse volante poderia-se acoplar máquinas. E o invento se provou um grande sucesso, e logo a empresa se mudou para instalações maiores, e passou a se chamar Gas Motor em Fabrik Deutz. Apesar da eficácia comprovada, Clerk sabia que se aumentasse o regime de giros do motor, a eficiência seria ainda maior, já que esse motor atmosférico tinha um regime de giros muito baixo, e nem todas as combustões do modelo atmosférico eram fortes o suficiente. Dessa forma, a rotação do volante não era constante e sofria variações. Após muitos estudos, uma solução para o problema de Clerk veio do outro lado do Oceano Atlântico. O inventor e engenheiro norte-americano George Bailey Brayton patenteou em 1872 um curioso motor inspirado no atmosférico de Otto Langen, mas ele tinha um diferencial, já que havia um segundo pistão menor na extremidade e um compressor de ar. Ao invés de usar o ar natural como no motor alemão, ele usava um sistema de ar constante que empurrava o pistão para a combustão e, com a força da explosão, empurrava o pistão menor, que mandava mais ar para a câmara de combustão. Dessa forma, Brayton resolveu o problema da pressão variável do motor atmosférico. O princípio criado pelo norte-americano ficaria conhecido como ciclo Brayton e seria usado como base para o desenvolvimento da propulsão a jato. Mas em 1876, a Deutz acabaria criando um motor aperfeiçoado que ficaria conhecido como ciclo 4 tempos, ou ciclo Otto, e era muito superior ao atmosférico, já que a rotação se mantinha constante e seus 4 estágios eram a admissão, onde a mistura ar-combustível entra na câmara através de uma peça chamada válvula. O segundo estágio é a compressão, onde a mistura ar-combustível é comprimida. E o terceiro estágio é a combustão, aonde a mistura se torna energia mecânica através de uma pequena explosão ocasionada por uma faísca feita pela vela. No quarto ciclo, uma outra válvula se abre e o pistão expulsa os gases da queima do estágio anterior. A eficácia dessa mecânica foi revolucionária e o seu sucesso foi imediato, sendo que logo já estaria sendo comercializado pelo mundo inteiro. Mais ou menos a partir de 1876, quando Dougal tinha apenas 22 anos, decidiu criar seu próprio motor, baseado nas ideias mecânicas que havia testemunhado até então, e decidiu unir o motor dos alemães com o motor de Brayton, e acabou criando o que seria o primeiro motor com ciclo 2 tempos da história. A invenção datada de 1878, quando Clerk tinha apenas 24 anos, possuía um funcionamento um pouco diferente do modelo de 4 tempos, onde havia 2 pistões, sendo que a função de um deles era somente de comprimir o ar para jogar dentro do outro cilindro, e nesse lugar era onde ocorria a combustão de fato. Diferente do motor alemão, ele não possuía válvulas, e cada batida de pistão ocorria uma combustão. Sendo assim, ele possuía uma termodinâmica muito melhor do que o motor de 4 tempos, ou seja, ele produzia energia mecânica com mais facilidade. Já que no ciclo de Otto, o pistão batia uma vez para a queima e outra vez para expulsar os gases pelo escape. A invenção de Clerk faria sucesso, e passou a escrever obras a respeito de sua façanha mecânica. E graças à sua contribuição para a ciência, ele foi nomeado cavaleiro pela corte britânica em 1917.
E então Sir Dougal Clark faleceria no dia 12 de novembro de 1932, aos 78 anos. A invenção de Clark exerceu influência no inventor alemão Carl Friedrich Benz, que patenteou um motor de 2 tempos em 1879. Com a experiência, ele decidiu criar um novo motor sobre esse projeto, mas agora ele passaria a ter ciclo 4 tempos. A nova mecânica seria usada em sua invenção, o Patent Motorwagen, que se tornaria no primeiro automóvel comercializado no mundo, cujas vendas se iniciaram em 1886. Porém, o motor com ciclo 2 tempos como conhecemos atualmente seria criado por um inventor britânico pouco conhecido da história da engenharia, e seu nome era Joseph Day. Ele possuía uma empresa que trabalhava com fundição e fabricava máquinas para panificação. E a partir dos anos 80 do século XIX, decidiu desenvolver sua própria mecânica, tomando todo o cuidado para não infringir nenhuma patente. E em 1889 apresentou o seu motor ao mundo. Seu modelo usava o movimento do pistão em descida para jogar a mistura ar-combustível para dentro do motor, através de um duto lateral. E quando essa mistura entrava dentro do cilindro, o ar da queima anterior saía por uma passagem, sendo que esse é considerado o primeiro tempo. Já o segundo é a compressão com a combustão simultaneamente. E assim, a cada subida de pistão, uma queima ocorre, o que torna o ronco do motor muito característico, sendo mais ruidoso que um similar com ciclo 4 tempos. Uma das maiores vantagens era o seu menor custo de produção, pois era bem menos complexo, já que não existia válvulas e nem comandos. E logo muitas empresas quiseram obter licença para fabricá-lo, e exerceu influência nos estudos do engenheiro alemão Hugo Gildner, que havia feito muitos experimentos com esse tipo de mecânica, porém sem sucesso. E após trabalhar por quase 3 anos na fábrica de motores MAN, junto com Rudolf Diesel, patenteou em 1899 o que seria o primeiro motor diesel de 2 tempos da história. Como a invenção de diesel precisava de um compressor de ar para funcionar, Gildner usou os princípios de Brayton e Clark para patentear seu motor, que também utilizava o princípio da compressão adiabática como na invenção de diesel. Inclusive, o próprio Rudolf o ajudou na invenção, sendo que por dentro tinha um pistão para fazer a compressão misturar combustível e outro para jogar o ar para dentro da câmara de combustão. Em 1904, Hugo fundaria sua própria fábrica de motores, que também ficaria famosa pelos tratores, conhecida por Gildner, cujos sócios foram Carl von Linde e Georg von Krauss. Esse tipo de ciclo também seria adotado nos chamados motores de bulbo quente, cuja invenção é do inglês Herbert Ackroyd Stewart, e sua eficácia melhorou significativamente, já que seu regime de giros era muito baixo. Um dos muitos que compraram uma licença para fabricar o motor de Joseph Day foi o engenheiro inglês Alfred Angus Scott. Desde o final do século XIX, Alfred já trabalhava criando suas próprias motocicletas e também comercializava motores de sua própria autoria, e ele se mostrou muito interessado na tecnologia de Day. Após alguns anos de aperfeiçoamento, Alfred criou um motor de refrigeração líquida com 2 cilindros e 450 cilindradas e fundou em 1908 a The Scott Motorcycle Company. E suas motocicletas se tornaram os primeiros produtos fabricados com motor de 2 tempos moderno e ficariam conhecidas por Skirell. Logo, as motos Scott fariam sucesso nas competições por conta de seu alto potencial, principalmente em altos regimes. Mas o motor 2 tempos tinha um problema até por conta de sua própria concepção. Como a gasolina passa por baixo junto com a cambota, não existe cárter, não sendo possível armazenar óleo lubrificante. Assim, toda vez que abastecesse, teria de misturar óleo de motor à gasolina. E como não há válvulas contendo o líquido que entra pelo motor, ele pode ser expelido sem ser queimado, o que aumenta o consumo e diminui a sua eficácia.
Além do escape ficar altamente carbonizado, a partir dos anos 10, o engenheiro italiano Adalberto Garelli desenvolveu uma curiosa tecnologia para se evitar desperdício de combustível, que ficaria conhecido como motor de pistão duplo. A patente é datada de 1913 e se trata de uma câmara com 2 pistões. Mas diferente do motor de Clerc, o segundo pistão tem o intuito de impedir que a mistura ar-combustível seja desperdiçada. Dessa forma, o primeiro pistão recebe a mistura ar-combustível, enquanto que o segundo expulsa os gases pelo escape, e os 2 pistões sobem e descem simultaneamente, tendo pouca diferença no tempo entre um e outro. Como um pistão acessora o outro, ele não é considerado motor multicilindro, e a fábrica fundada por Adalberto fez muitas motos com essa mecânica e teve uma campanha muito bem sucedida nas competições. Os motores diesel com ciclo 2 tempos conseguiriam o seu espaço na indústria naval, já que há menos peças móveis que o motor 4 tempos. O seu custo de manutenção era muito mais baixo, e como a prioridade de motor para navio é ter torque em doses titânicas, o seu regime de giros tem de ser muito baixo, aliado a imenso deslocamento. E como sua eficiência termodinâmica é muito superior, onde a cada batida de pistão ocorre uma combustão, o navio é capaz de navegar mais rápido consumindo menos combustível. E logo, esses imensos motores substituiriam os modelos a vapor. Uma das muitas empresas que apostaram na indústria desses imensos motores foi a fabricante de automóveis norte-americana Winton, que entrou no ramo em 1912 e o sucesso foi tão grande que logo eles pararam de produzir automóveis. E sua experiência no ramo da indústria pesada chamou a atenção da General Motors, que acabou adquirindo a empresa em 1930. Logo após a aquisição, a GM decidiu investir em um novo projeto da Winton e colocá-lo em prática. Um motor diesel com ciclo 2 tempos, que se utiliza de um mecanismo conhecido por blower, sendo um sistema de superalimentação que suga o ar externo com força para o motor através de 2 roletes torcidos que lembram grandes parafusos. E essa tecnologia já era usada com sucesso na indústria automotiva, principalmente nas competições. Enquanto isso, a fabricante alemã de automóveis e motocicletas DKW, ou DKW, criou em 1932 um pistão que possui uma protuberância em sua superfície, formando uma espécie de barreira natural contra o misturar combustível, evitando que a mesma saia pelo orifício do escape sem queimar, o que proporcionou uma melhoria significativa no consumo de combustível. Enquanto isso, a Winton apresenta em 1934 o motor 8201, também conhecido por Big Bertha, sendo o primeiro fruto com a nova proprietária General Motors, cuja potência era de 600 cavalos, e logo passou a equipar barcos, geradores e locomotivas. A GM sabia do potencial dos motores diesel, já que muitos veículos leves como caminhões e tratores estavam sendo equipados por muitas fabricantes norte-americanas e europeias. Dessa forma, passaram a criar motores menores baseados na tecnologia da Winton, pois os motores a diesel dessa época eram fortes e econômicos, porém tinham um fraco desempenho. Era sabido pela engenharia que para esse motor ter desempenho satisfatório, seria necessário aumentar a sua rotação máxima, e a nova linha de motores da General Motors foi apresentada em 1938. E então, a GM decide encerrar a marca Winton. Mas a planta da empresa, que ficava em Cleveland, no estado de Ohio, ficaria responsável pelos grandes motores e ficariam conhecidos por Cleveland Diesel. E para fabricar os novos motores, foi aberta uma nova fábrica em Detroit, no estado do Michigan, e assim esses produtos ficariam conhecidos por Detroit Diesel. Os motores 2 tempos, tanto a gasolina quanto a diesel, foram amplamente utilizados pelas forças armadas de muitos países durante a Segunda Guerra Mundial e ganharam ótima reputação. Após o confronto, muitas empresas adotaram a mecânica por ser mais simples e barata, além do desempenho satisfatório. Na indústria da mecânica diesel, os motores GM fabricados em Detroit exerceram influência até na indústria europeia. A fabricante alemã de caminhões e ônibus Krupp desenvolveu muitos modelos e 2 tempos para seus veículos, e equiparia caminhões como o Mustang, sendo que esse por muito pouco não foi fabricado no Brasil. Já fabricantes como a Junkers e a Napier desenvolveram um motor com ciclo 2 tempos bem incomum, conhecido como pistões opostos, onde 2 pistões ocupam o mesmo cilindro. Com certeza uma dúvida deve ter ficado no ar. Como é que funcionam os famigerados motores de Detroit? Os motores diesel feitos pela General Motors, independente de seu tamanho, funcionavam com o mesmo princípio.
O ar externo é puxado pelo blower diretamente para a câmara de combustão, sem interferência de válvulas, enquanto o ar entra no cilindro pela parte inferior, pelo cabeçote que tem válvula só para escape, expulsa os gases, e depois ocorre a compressão, a injeção de diesel e a combustão no segundo ciclo. Como o sistema de injeção é direta e existe válvulas de escape, não há desperdício de combustível como no motor dois tempos convencional, e o combustível não passa na parte inferior do pistão. Assim, eles possuem cárter como um 4 tempos convencional, não necessitando misturar óleo lubrificante ao diesel. Como existem válvulas de escape, não precisam do famoso escapamento bojudo. No início dos anos 50, o engenheiro alemão Walter Kaden foi contratado para iniciar uma divisão de corridas pela fabricante Motorradwerk Schopau, mais conhecida como MZ, e passou a estudar sobre os motores de dois tempos. A fim de obter maior potência nessa mecânica, Kaden passou a estudar sobre o escapamento da moto e encontrou uma genial solução através do estudo da física a partir do efeito da ressonância. E criou seu sistema de escape, conhecido como câmara de expansão e popularmente chamado de dimensionado. A aparência bojuda tem uma lógica muito fascinante. Como parte do combustível é desperdiçado na queima original, quando a fumaça expelida sob alta pressão bate no bojo, ele acaba voltando para a câmara de combustão e funciona como uma espécie de vedante para que o combustível não fuja pelo escape. A fumaça literalmente empurra o combustível de volta para o motor. Dessa forma, menos combustível é desperdiçado e, de quebra, ainda melhora o desempenho significativamente, pois quanto maior a rotação, maior a força de ressonância e mais eficaz é a combustão do motor. E ainda melhorou muito a vida útil do escape, diminuindo drasticamente o efeito de carbonização. Nas competições, os motores faziam muito sucesso, principalmente no motociclismo, difundido amplamente pelas fabricantes japonesas Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Mas a partir dos anos 60, essa mecânica passou a perder espaço no ramo automotivo por causa de alguns inconvenientes, já que a emissão de fumaça era bem maior, com característico cheiro de óleo queimado. Também havia o problema do fraco desempenho em baixas rotações, além do efeito freio-motor ser quase inexistente. E ainda tinha de ficar atento ao nível do óleo do motor. No Brasil, o último automóvel com motor de dois tempos foi a linha DKV, que encerrou suas atividades em 1967. Mas até hoje, esses automóveis têm uma grande legião de fãs no país. Porém, no ramo das motocicletas continuava forte e, para melhorar o desempenho em baixos e médios regimes, foram criadas tecnologias bem interessantes, como a válvula de palheta no coletor de admissão, que restringe a mistura ar-combustível. Quando o pistão sobe, se cria vácuo na antecâmara e a palheta se abre, e quando o pistão desce, a mesma se fecha, e assim a mistura ar-combustível fica rica o tempo todo, diminuindo o desperdício de combustível. E o torque em baixos e médios regimes é garantido. Mas as fabricantes japonesas de motos como a Yamaha desenvolveram um sistema de válvulas ainda mais sofisticado, que permite aumentar ainda mais o torque em rotações mais baixas, que ficaria conhecida por YPVS, ou Yamaha Power Valve System. Essa válvula bloqueia parcialmente a saída de gases do escape, assim a deixando mais amistosa e dócil em baixos e médios regimes. E quando o motor passa aproximadamente de 5.500 RPM, um microprocessador aciona a abertura da válvula e os gases passam a correr livremente. Por isso é que dá um efeito de coice no desempenho a partir desse regime, fazendo a rotação subir rapidamente. Após a crise do petróleo de 1973, as normas de emissões para poluentes ganharam força e os motores com ciclo dois tempos sentiram os maiores impactos. A fabricante de motos Suzuki, que praticamente só fazia modelos com essa mecânica, passou por uma crise financeira. E a solução para o problema foi criar modelos com motores de 4 tempos. Porém, motores 2 tempos ainda tinha seu espaço até os anos 90,
A Detroit Diesel fabricou seus motores de 2 tempos para veículos até 1995, já que as novas normas de poluentes entrariam em vigor e eles não atenderiam mais aos requisitos. Porém, o motor continuou sendo feito para outras aplicações até 1999. Numa tentativa de atender às novas normas de poluentes, a fabricante italiana de motos Bimota desenvolveu nos anos 90 um motor V2 de 500 cilindradas e ele passaria a equipar a moto V-Dui a partir de 1997, cuja potência era de ótimos 105 cavalos, sendo o primeiro motor de 2 tempos com injeção eletrônica e ainda tinha um sistema de lubrificação separada do motor, que não se misturava ao combustível. Infelizmente, o motor foi um fracasso, já que o desempenho da moto era sofrível, só entregando bom desempenho a partir do limite máximo de giro, e a entrega era muito violenta. E ainda havia outras falhas também, como na injeção e até quebras, que trouxe muito prejuízo à Bimota, que por se tratar de uma pequena empresa, não conseguiu suportar a crise e faliu no ano 2000. Felizmente, em 2003, ela foi ressuscitada por conta de um grupo de investidores. As motocicletas com motores e com ciclo 2 tempos saíram de linha a partir dos anos 2000, devido às normas de emissões cada vez mais rígidas. Mas em competições como no motocross ainda tem o seu espaço, sendo que muitas empresas investem em propulsores 2 tempos, e a KTM e a Husqvarna conseguiram criar um sistema de injeção eletrônica confiável para seus motores 2 tempos. Já nos motores diesel, a indústria naval confia até hoje nos modelos com 2 tempos, sendo que as principais fabricantes fazem esse tipo de mecânica nas mais diversas configurações. Nos motores menores, a fabricante norte-americana Chase Power, em conjunto com a Cummins, desenvolveram motores com pistões opostos que têm ciclo 2 tempos e desenvolveram até um motor de 4 cilindros e 8 pistões para tanques, conhecido como ACE, que desenvolve a incrível potência de 1000 cavalos. A empresa espanhola InEngine apresentou recentemente o que categorizam como motor de 1 tempo, mas que na prática se trata de um motor de pistões opostos de 2 tempos, com a diferença que possui um engenhoso sistema de movimentos de platôs que substituem as bielas e os virabrequins. O modelo M500 tem 4 cilindros e 8 pistões com potência de 120 cavalos e o conjunto todo pesa somente 38 quilos. A genial mecânica foi criada pelo engenheiro mecânico Juan Garrido Requena, e para retirar a polêmica do motor ser 1 tempo ou 2, a própria empresa respondeu a um comentário no vídeo, afirmando que foi uma empresa de marketing que divulgou como 1 tempo, pois se divulgassem como 2 tempos, o público iria associá-la a um motor convencional que precisa misturar óleo e lubrificante para funcionar. Porém, isso não tira a genialidade dessa incrível mecânica. E pode ser o futuro da indústria automotiva. Os motores 2 tempos também têm espaço em máquinas portáteis como roçadeiras e motosserras, já que sua entrega de força é constante devido à eficiência mecânica, mas principalmente porque dá para trabalhar em qualquer posição, dando liberdade de movimentos ao operador, já que o óleo estará lubrificando o motor a todo instante. E então, pessoal, o que vocês acham dos motores com ciclo 2 tempos? Já tiveram a oportunidade de andar com algum exemplar? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu vou pedir o de sempre, para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânica. E eu me despeço ao ronco de 1, 2 tempos. Até logo e fiquem com Deus!